Comigo está Igor Duarte, que é fundador do Grupo Fest, que existe aqui em Sorocaba há 9 anos. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Quadricast em Sorocaba. Legal, um prazer, né, estar aqui. Agora levar bastante conteúdo para as empresas familiares, levar um conteúdo de finanças, um conteúdo de empreendedorismo para quem está ali no dia a dia, na luta para se manter vivo, né? Para manter o teu negócio de pé. É isso aí. É a impressão que a gente tem é que quanto menor a empresa, mais dúvidas surgem, né? Quando o negócio é muito familiar. Mas antes de falar isso e entrar nesse assunto, eu quero que você conte um pouquinho como surgiu a ideia de montar a Fest, né? O Grupo Fest. Bom, a Fest, ela surgiu num momento bem interessante, né? Eu era bancário, fui bancário por 16 anos, e aí, em alguns momentos, eu percebi um buraco no mercado que enxerguei ali uma oportunidade. Eu trabalhava em uma instituição financeira grande, enfim, daí eu fui visitar uma empresa, e aí quando eu cheguei naquela visita para pegar a assinatura num contrato de empréstimo, um contrato de renegociação de dívidas, eu fui querer fazer uma média com a dona daquela empresa, e aí eu perguntei para ela, poxa, por que eu estou aqui para pegar a assinatura num contrato de renegociação de dívidas e não em um contrato para trazer um crédito novo, um recurso novo aqui para a empresa? E aí ela olhou e falou assim para mim, culpa de vocês mesmo. Eu falei, nossa, que paulada que eu tomei naquele momento, né? Não é? Culpa minha. Mas por que culpa minha? Porque no momento que o gerente anterior, né, que estava no teu lugar, o gerente que atendia a minha empresa antes de você, ele veio me visitar, ele falou que o produto de crédito que tinha para minha empresa naquele momento era capital de giro e eu precisava, na verdade, de uma antecipação de recebíveis porque eu tinha um desencaixe financeiro entre o meu prazo de pagamento e de recebimento. E aí eu saí de lá muito mal, por quê? Porque eu sabia que naquela instituição financeira que eu trabalhava, não tínhamos meta naquele momento de operação de antecipação de recebíveis e sim de capital de giro. Então, em prejuízo do cliente, mas para atingir a meta, aquele gerente ele colocou aquela empresa realmente em risco porque ele colocou operação de crédito indevida para aquela empresa. Então, naquele momento eu percebi um buraco, né, que as empresas hoje são muito reféns do seu gerente de banco, reféns do mercado financeiro muitas vezes e aí fica sujeita, né? Quando eu não peguei, depois já como consultor financeiro, empresas com 15, 20 cotas de consórcio, porque de tanta desorganização financeira, cada vez que ele precisava de 10 mil reais, como ele não tinha ideia do quanto precisava de recurso da empresa, cada vez que precisava de 10 reais, de 10 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais, o gerente do banco colocava ali uma cota de consórcio, um título de capitalização, enfim. Em outro momento, né, que eu percebi que o mercado tinha uma necessidade de organização financeira, que as empresas tinham uma necessidade de organização financeira, eu liguei para uma empresa todo empolgado e perguntei, né, e falei para o dono daquela empresa, olha, o teu nome surgiu numa lista de crédito pré-aprovado aqui para mim no banco e, poxa, eu tenho uma opção legal aqui de crédito para você, eu só preciso atualizar suas informações financeiras. Naquele momento, aquele empresário, ele no telefone falou para mim, você pode vir aqui me ajudar a atualizar minhas informações financeiras? Né? E aí eu falei, mas como assim? Ah, porque o gerente que atendia a minha conta, era sempre assim, o gerente que atendia a minha conta de você, ele vinha aqui, ele sentava no meu computador e ele fazia todos os números aqui. Mas como? Ah, ele colocava aqui os números que ele entendia que eram interessantes para o banco, conseguia aprovar as coisas para mim. E aquele cliente, naquele momento, estava cadastrado no meu sistema com um faturamento de 300 mil reais por mês. E depois eu descobri que a empresa não faturava mais do que 80 mil reais por mês. Então, essas situações que eu chamo de deucidências, tá, foram me mostrando que o mercado precisava de alguém que ajudasse de verdade aquelas empresas a se organizar financeiramente, a ter um crédito saudável, a se organizar mesmo, a ter os números na ponta da mão, na ponta do lápis, né? Na ponta da língua. E aí eu percebi
que tinha um espaço para alguém que tivesse vontade de fazer isso. Como que é debaixo do sol, tem sempre um guarda-sol para abrir. Esse foi o seu maior Exatamente, guarda-sol. exatamente. Trabalhando com essas empresas familiares, Igor, por tanto tempo, você colocou os pontos que você percebeu aí realmente de dificuldade que elas mais tinham, mas quais são os maiores desafios de se trabalhar com empresas familiares ou empresas pequenas nesse ramo? Bom, uma empresa familiar hoje ela é cercada de desafios, né? Mas o principal, tá? O principal é a definição adequada de funções. Esse é o principal. Então, normalmente, quem cuida do financeiro de uma empresa familiar, sua filha, seu filho, sua esposa, seu marido. E aí eu sempre pergunto para o dono de uma empresa familiar, quem está no financeiro? Minha filha, minha esposa, meu marido. Mas por quê? Porque é da minha confiança. Essa é a resposta que eu recebo. E aí, nunca me esqueço de alguns causos, né, que aconteceram. Uma vez eu visitei uma empresa e, de repente, para oferecer meu serviço, de repente, a filha do dono me puxa no canto, uma cara nervosa, mas brava, falou, e ela fala com uma cara de raiva, assim, ó, eu vou fazer meu pai contratar você, mas na primeira oportunidade você me arranca do financeiro. Mas não pode vir de mim isso. Vocês têm que falar que eu não presto para trabalhar no financeiro. Eu perguntei para essa moça, poxa, mas por que você não fala para o teu pai? Falou, porque vai ser a maior decepção da vida dele. Então, é melhor vocês falarem. Aí, depois, o que você quer fazer da vida? Eu quero fazer nutrição. Então, nada a ver. Mas, é o que acontece em uma empresa familiar, né? Esse é um grande desafio. Outro desafio é o Silvio Santos acreditar no Celso Portiolli, né? É o Silvio Santos entender que o Celso Portiolli está ali, preparado. Ele preparou muitas vezes, né? Sim. Mas o que eu vejo de Silvio Santos, que quer que o Celso Portiolli assuma, mas nunca dá autonomia para o Celso Portiolli assumir, né? Então, esse é mais um desafio. Certa vez, um empresário fechou negócio comigo, né? Marcamos a primeira reunião e nessa primeira reunião ele trouxe o pai. Tá? E aí nós começamos a conversar ali sobre os trâmites iniciais do trabalho. O pai de repente olha, mas o que eu estou fazendo aqui? Não, o senhor veio aqui para a primeira reunião, né? Uma reunião depois do fechamento do negócio aqui para a gente conhecer a tua empresa, enfim. Mas quem que fechou o negócio com vocês? O seu filho que está aqui do teu lado. Mas esse moleque não tem autonomia para fechar nada sem a minha autorização. Eu vou embora daqui porque, né? O cara já ficou nervoso com a conclusão, né? Depois eu liguei para o filho, ele falou, olha, eu tinha sim autonomia para fechar, mas eu não quis me indispor com o meu pai. Eu não sei se ele realmente tinha, né? Mas, enfim, é muito comum hoje, tá? Empresas que estão passando por um momento até de muitas vezes de sucessão, o pai saindo para o filho assumir, ou o filho já sendo muito responsável ali pela operação, enfim, mas ele não tem a autonomia que precisa. É muito comum, mas muito. Toda semana, praticamente, eu faço reunião com alguém que é filho, e aí ele vem sem o pai para a reunião, e eu falo, nossa, mas você tinha que ter trazido seu pai. Não, mas eu estou já tentando comer pelas beiradas, porque o meu pai tem a cabeça muito fechada, meu pai é antigo, enfim. Então, aquele jovem está morrendo de vontade de implantar um monte de ideia e ele não consegue, né? Esses são os grandes desafios de uma empresa familiar. Tem vários, né? Podia ficar o dia inteiro falando desses desafios. Né? Só quem tá no dia a dia mesmo é que percebe, às vezes nem percebe, né, Igor? Né? Nem percebe. Ele só percebe assim que não tá fluindo como deveria, ou que tem algum entrave ali no meio, mas ele não sabe às vezes que a culpa é dele, né? Ele põe geralmente às vezes a culpa nos outros, os outros não, né, não são associados, não fazem aquilo que ele manda, não fazem aquilo que ele pede. E aí como a gente tá indo para essa área mais financeira, eu queria que você falasse aí um pouco dessa importância dessa organização mesmo, né, da gestão financeira e uma organização empresarial para que, como você disse no começo, né, cada boi tem o seu nome, né, cada pessoa esteja na sua área respectiva e domine aquela área completamente com autonomia, de certa forma.
Eu brinco que uma empresa sem uma gestão financeira organizada e adequada, ela é como um carro andando à noite, com o farol desligado e com um pneu murcho numa estrada de terra, né. Olha, Então, tudo para dar errado. tudo tem tudo para dar errado, É, né. Tem tudo para dar errado e se conseguir chegar no asfalto foi por sorte, né. Deus guiou. Deus guiou, né. Então, é muito comum hoje uma empresa não saber nenhum número, nenhum número. Quais são as respostas da maioria dos empresários que eu conheço? Quanto que é a tua margem de lucro? Pô, mais ou menos, né, 25%. Falei, caramba, hein, você me ensina, né? Em um mercado onde as margens, se você, dependendo, obviamente, do segmento, mas se você tiver 10% de margem, você tem que levantar as mãos para o céu, né? Ele fala que tem 25% de margem. É possível? É possível, mas não é comum, né? Então me pergunto, será que é verdade, né? Como que você forma teu preço? Outro dia foi até interessante, né? Fizemos um fechamento de um novo negócio e era uma loja dentro de um shopping. Eu perguntei, bom, como que você forma teu preço? Olha, eu ponho 100% em tudo. Esse é o meu primeiro ponto de partida. Legal. Então você comprou por 10, você vende por 20? Começa nos 20, mas vamos lá. Eu ponho 100% em tudo, depois eu ponho mais 15% em cima e depois eu ponho mais 5% em cima. Nossa, mas da onde você tirou isso? Uma conta que eu inventei aqui, né? Então, olha que interessante. Quando você forma o preço no olho, você não sabe se você está com o preço correto, né? E muitas vezes você está com um preço que não é competitivo e ele poderia derrubar um pouquinho para ser mais competitivo, né? Ou você está com um preço fora da realidade realmente, né? Fora da realidade, estou falando do ponto de vista para menos, né? Muitas vezes, né? Uma vez fui visitar um pet shop e perguntei para a dona do pet shop, como que você forma o teu preço? Eu vejo quanto o meu concorrente está cobrando e eu cobro o que ele está cobrando. Tá bom. Tá? Isso era um pet shop. Eu falei, mas você tem o mesmo poder de compra que a Cobase tem? Possivelmente não. Falei, então como que você vai fazer o mesmo preço que está na Cobase se ele compra toneladas de ração e você compra em quilos, né? É verdade, né? Não pensei nisso. Só que se eu cobro diferente do mercado, eu não vendo. Então você tem uma crença, então é melhor fechar suas portas, né? Por quê? Porque se você não tiver valor agregado para você conseguir cobrar mais que o teu concorrente, não vai ter como, você vai quebrar, né? Então, esse é um ponto, a formação de preço é um tema que nós somos mais chamados hoje para resolver. Por quê? Porque o preço, muitas vezes, o que o meu fornecedor está aumentando, eu não consigo repassar para o meu cliente, né? E aí, o que você faz? Tem que fazer uma engenharia financeira e olhar para a sua empresa como um telhado e olhar que tipo de furo tem naquele telhado que pode ser resolvido, né? Pode ser consertado para que você, se não conseguir repassar para o teu cliente, você consiga reduzir em outras esferas dentro do teu negócio. Bom, são várias situações, né, que eu vejo hoje de empresas com as finanças desorganizadas. Quer ver um outro exemplo? Muitas vezes eu pergunto para a empresa, como você controla as suas finanças? Qual que é a resposta? Eu tenho um sistema, né? Tem um sistema. Legal, puxa para mim então o futuro, porque sabe o que é importante hoje as empresas tomarem cuidado com o olhar para o passado. Então, essas empresas que têm sistema, se eu pedir o histórico de conta de energia elétrica vai estar lá, se eu pedir o histórico de faturamento vai estar lá, mas eu não estou preocupado com o futuro, estou preocupado com o passado, estou preocupado com o futuro. O que vai acontecer com a tua empresa, com o teu caixa em maio do ano que vem? Daqui 6 meses? Não sei. Raramente eu vejo uma empresa falar, não, já tenho projeção. Estou com a projeção no cenário A, que é o cenário pessimista, no cenário B, que é o realista, e no cenário C, que é o otimista. Então eu tenho essas 3 projeções e eu vou batalhar para chegar no cenário C. Mas, né, nem o realista muitas vezes tem, né?
Então, a importância de você olhar para o futuro do seu negócio em vez de ficar só olhando para o passado. Então, muitas empresas não têm sistema, elas têm um banco de dados que dá para ser consultado caso seja necessário, mas não faz nada com aquela informação. É como ter uma Ferrari para andar no sítio. Que dó, né? É isso que pensou? Que dó. Não aproveita todo o quando a potencial. empresa usa ainda 10% do que um sistema oferece. Normalmente não usa. Mas isso porque eles não têm conhecimento, talvez seja isso, ou tempo. Porque a empresa pequena ou a empresa familiar, geralmente a pessoa faz tudo, né? A pessoa faz tudo um pouco, ou realmente é porque ela não para pensar nessas necessidades ou não tem o conhecimento para isso. A principal dificuldade de uma empresa controlar suas finanças através de um software é, na grande maioria, a falta de tempo. Na grande maioria. Por quê? Porque aquele empresário, muitas vezes, ele é o zagueiro, é o meio-campo e ele é o atacante. E aí ele coloca um software que ele entende que vai revolucionar as finanças da empresa. Ele vai ter todas as informações no celular. Mas e aí? Quem que está ali para alimentar depois essas informações? Porque é a mesma coisa você querer fazer um bolo e não ter os ingredientes, né? Tá entendendo? Não vai sair o bolo, né? Então, o software ele é fundamental, sim, para a gestão financeira de qualquer empresa. Toda empresa deveria ter um software, mas não adianta nada você querer fazer o bolo sem ter os ingredientes, né? E sem ter, principalmente, alguém que prepare, que vá comprar aqueles ingredientes para você. Então, a falta de tempo é um dos principais fatores, né? Por quê? Porque aquele empresário ele decidiu que ele precisa ser bom em tudo. Ele decidiu que ele tem que ser bom em finanças, ele tem que ser bom em compras, ele tem que ser bom em vendas, em atendimento ao cliente. Então, ele é um Superman, praticamente. É quase isso, né? Quase um Superman, né? É quase Superman. Tem o cinto do Batman lá que ele vai tirando todas as... Né? Eu me lembro do desenho Inspetor Bugiganga. Ele tinha tudo ali. Ele tinha tudo ali, né? Então, a maioria dos empresários, proprietários de empresas familiares são comparados ao Inspetor Bugiganga. Ele sempre vai ter alguma alternativa para algum problema que está acontecendo na empresa. O problema é que ele não pode nem ficar doente, né? Ele não pode viajar, ele não pode curtir a família. Raramente você vê um empresário desse numa reunião de escola do filho, né? Por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Né? Ele está perdendo. Está perdendo esse tempo precioso que passa assim. Voa. Outro problema que acho que você deve ver muito é a questão das contas todas misturadas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, tudo na mesma conta, não separa. Qual que é o grande problema nisso, Igor, de misturar tudo aí? Bom, às vezes nós somos procurados por profissionais liberais, médicos, advogados. Pô, vocês atendem, né? Eu sou médico, enfim, eu presto serviço e tal, mas ele tem um faturamento de uma empresa. Poxa, eu vou conseguir te ajudar, mas eu não vou cuidar especificamente das suas contas de pessoa física. Eu vou tratar você como empresa. Onde eu quero chegar? Hoje, muitas empresas, o dono não trata essa empresa como empresa. Ele trata como caixa eletrônico. Né? Então, ele precisa de dinheiro para cortar o cabelo, ele vai lá e pega dinheiro da empresa. Ele precisa de dinheiro para combustível para ir para a praia no final de semana, ele pega o dinheiro da empresa. Né? É dele mesmo, né? É dele mesmo. Na cabeça é assim, mas não é para mim mesmo? Meu filho, mas o dono de uma empresa que não tem um salário, ele vai sempre passar perrengues. Sabe por quê? Porque se eu tenho uma diferença muito grande entre salário, entre prolabore e retirada de lucro. Então, eu sempre falo para todos os empresários que eu tenho a oportunidade de mentorar, de conviver, de prestar assessoria através da nossa empresa. Meu amigo, você tem que ter um salário. E esse salário precisa ser compatível com o quanto você pagaria para alguém estar na sua cadeira hoje. Então, se você tira 15 mil reais da empresa hoje e
era 5 que você pagaria para uma pessoa ficar no teu lugar, o teu salário nessa empresa precisa ser 5. E mesmo que você precise dos 15, esses 10 precisa ser uma retirada de lucro, obviamente, caso a empresa dê lucro. O que acontece muitas vezes? O empresário, ele não tem um salário. E aí, naquele momento que a vaca está gorda, ele tira seus 10, 15, 20 mil reais ali. Só que depois a vaca fica magra em algum momento. Só que as despesas fixas pessoais dele já estão posicionadas ali na ordem dos 10, 15 mil reais. E aí, naquele momento que a empresa não está conseguindo pagar esses 10, 15 mil reais, é o momento que vai vir a dificuldade. É o momento que ele vai começar a sangrar a empresa. E eu já tive situações, assim, absurdas, a ponto do financeiro falar, poxa vida, dá para você falar para o dono da empresa que não dá para eu antecipar uma venda para pagar o prolabore dele, para pagar a retirada dele, para conseguir manter o padrão de vida dele? Então, olha que louco. Para conseguir manter aquele padrão de vida, ele ainda faz o financeiro antecipar as vendas futuras que estão ali para serem recebidas mais tarde. Por quê? Pagando juros por isso, deixando a empresa muitas vezes em dificuldade financeira. Mas por quê? Porque ele já elevou o padrão de vida num patamar que não podia. Então, quando você tem um salário e você distribui o lucro da sua empresa, e aí a conta, né, ela vai fechar com mais facilidade, né? Então, esse é um ponto. Vou falar agora, vou dar uma dica para você, empresário, que está precisando separar as despesas da pessoa física da jurídica. Então, essa dica é a dica 321, né? O que é a dica 321? Separa um mês de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 30. E aí você vai fazer inicialmente 3 retiradas por mês da sua empresa. Então, de 1 a 10, se você ganha lá 3 mil reais por mês, por exemplo, você tem de salário na tua empresa, né? De 1 a 10 você tira R$1.000, de 11 a 20 você tira mais 1.000 e de 21 a 30 você tira mais 1.000. E aí, sabe quem paga a escola do seu filho? Você, não é mais a empresa. Sabe quem paga o combustível da praia do final de semana? Você, com aqueles R$1.000 que você tirou. Que eu já vi de empresário entregando boleto do material escolar do filho para a empresa pagar, né? Então, o primeiro passo é esse. Legal, conseguiu. Pô, Igor, mas as minhas despesas todas vencem no dia 10. Se vira, peão. Não falei que ia ser fácil. Eu falei que ia te trazer resultado. Mas liga lá na TV a cabo, liga na concessionária da energia elétrica e faz essas alterações. Sabe por quê? Porque se você coloca toda a sua despesa pessoal no dia 10, você vai retirar toda a grana da empresa até o dia 10, no momento que ela tem que pagar a folha de pagamento, por exemplo, né? E aí você vai prejudicar a tua empresa. Então, de preferência, né, que você faça isso de forma fracionada. Conseguiu 3 retiradas, você já é um guerreiro, né? Muita gente não consegue. Mas conseguiu 3, faz isso por 90 dias, depois derruba para 2. Pode ser que tenha que ligar na TV a cabo de novo para mudar a data, na empresa de cartão de crédito para mudar a data. Mas aí traz para 2 retiradas por mês. E o melhor dos mundos, você ter uma retirada por mês só e você fazer frente às suas despesas pessoais. Você mesmo pagar suas despesas pessoais com a retirada que você fizer. Esse comportamento de misturar e tudo, você acha que você deve a quê exatamente? É porque ele acha que ele realmente conseguiu ser dono, conseguiu ser, né? Batalhou por aquilo, então ele merece aquilo, mas ele não pensa na gestão, né? Que é tão importante, que a gente já falou aqui, né? Quem está nos ouvindo, volta aí para ouvir de novo, sobre essa gestão tão importante dentro de uma empresa. Eu já vi situações absurdas a ponto do cliente chegar para mim e falar assim, ó, tal cliente, ele nem paga para a empresa. Ele já faz o Pix direto para mim, porque essa aqui é a minha retirada, né? Então, fechei um cliente novo, não, mas esse cliente vai vir aqui para minha conta pessoal, não vou nem passar isso aqui pela empresa, né? Então, um absurdo, né? O empresário, ele tem aquele sentimento, né? E esse sentimento, já vi levar tanta gente pro buraco, esse sentimento de eu mereço, né?
Então, pô, eu trabalho tanto, lógico que você merece, lógico que você trabalha tanto, mas poxa, quanto que eu já vi de empresa pobre e dono rico não está escrito, né? Quando tinha que ser o contrário, empresa rica e o dono pobre. Então, esse comportamento de eu mereço, de eu posso, de ninguém toca no meu dinheiro. Aí, se agora pensa, né, se você tem uma empresa e você tem um financeiro, e você quer profissionalizar, e você trata a empresa dessa forma, como um caixa eletrônico, aquele financeiro vai entender que ali é tudo largado e ele também não vai se esforçar para te ajudar a economizar na conta de energia elétrica. Ele não vai te sugerir uma mudança para lâmpadas de LED, por quê? Porque é tudo largado financeiro, né? Então, isso você acaba levando esse vício para as pessoas que trabalham contigo também, né? A pergunta certa é: você quer crescer? Você quer ganhar mais dinheiro? Então organiza. Exatamente, é Senão bem você não isso. vai conseguir. Não vai, não vai, Eu não quero que vai. você fale também, ainda nessas empresas pequenas, né? Quando o pai está transferindo, né, o poder para o filho, a gente já comentou no começo, mas eu quero que você fale com mais detalhe. Quais são esses principais desafios, né? Talvez um passo a passo, uma dica um pouco mais direcionada, né, para esse pai que está vendo que o filho está começando a, como você falou, Uhum. comer pelas beiradas, né? Está precisando crescer e ele, né, tem que ver o momento de se retirar, né? É Uhum. difícil você desistir, de certa forma, do seu próprio negócio e passar para frente. Certa vez eu fiz uma reunião com uma escola e tinha 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos nessa reunião. E de repente eu perguntei, né, como que estavam as finanças, enfim, eles estavam precisando de ajuda. E de repente, eu perguntei: "Quem cuida das finanças da empresa?". Ela apontou, o os pais apontaram para um dos filhos, né. "E aí, mas qual que é a tua formação, tal?". Ele era formado em educação física, né. E aí eu perguntei: "E você?". Perguntei para o outro filho: "E você, o que que você faz?", né. "Ah, eu cuido da parte da do dos a do da cobran não, eu cuido da parte dos recebimentos, enfim, né. Eu também ajudo na escola em outros temas, eu cuido da unidade de educação infantil que a gente tem. E eu perguntei: "Qual que é a tua formação?". "Contabilidade". Nossa, Mas não tá trocado o mas negócio? tem alguma coisa errada aí. Tá invertido? Contabilidade, cuidava da unidade infantil, que era essa a principal atividade, e o formado em educação física cuidava das finanças. É. E aí chegou um momento, eu falei assim: "É opção de vocês aí e tal? Você é da contabilidade, você queria cuidar do financeiro?". "Ah, já falei várias vezes para meus pais". "Eu da educação física, quer cuidar tá curtindo cuidar do financeiro?". "Ah, não gosto muito não". Sabe, parece até mentira isso, né. Não é? Mas eu olhei e falei: "Poxa vida, mas será que não tem um desarranjo aqui?". "Ah, é, possivelmente tenha". E tinha, né, óbvio. Então você, empresário, você que teu filho comprou a briga, teu filho está assumindo o negócio, primeira coisa, pergunta para ele: "Meu filho, se dinheiro não fosse problema e você quisesse trabalhar de verdade com o pai, qual que é a área aqui da empresa que mais você se identifica?". De repente, seu filho é um baita vendedor, é um baita gestor de pessoas, só que por ele ser da sua confiança, você está enfiando ele no financeiro e o cara odeia um Excel, né? Não pode ver uma planilha, não pode olhar para os números. O negócio dele é gente, são pessoas, relacionamento. E aí você mata, não só um profissional, mas você vai ter ali um filho frustrado realmente, mas ele não vai falar nada para você, porque é a função que você delegou para ele e por respeito a você, ele não vai tomar nenhuma atitude diferente, né? Complicado, né? Porque aí a empresa sofre. A empresa Sempre, sofre. sempre. E aí você vai achar que tá estranho, que tem alguma coisa que tá errada, que não estão, que Uhum. não estão te ouvindo, que estão, né? Mas como que você sai disso, Igor? Como que você é só conversando? É, é, em que momento, por exemplo, que geralmente as empresas vêm até você e falam, né, que percebe que está tendo alguma coisa errada? Quando os números vão mal. É nos números que eles percebem? Normalmente a empresa busca uma consultoria financeira quando ela está precisando, que é o Ok. mais errado, né? É.
é o mais errado. Você não pode contratar um seguro de vida quando você já está com a saúde comprometida, não é isso? Sim. Você até pode conseguir contratar esse seguro de vida, mas vai ficar muito mais caro, né? Cara, vai ter carência, vai ter um monte de coisa. Exatamente. Como que. Só que o brasileiro não está acostumado com nada que é preventivo. Nada. Quem faz uma manutenção preventiva num carro? Ele não faz. Quando dá pau, né? No máximo leva na revisão para não perder a garantia da concessionária. Mas não faz uma manutenção preventiva que ia ficar sempre muito mais barato que a corretiva. Então as empresas buscam uma consultoria financeira. Olha que engraçado, né? Normalmente não quando as finanças estão com problema, mas quando as vendas caíram. Porque automaticamente as vendas caindo, Sim. o financeiro não vai ter grana para pagar os boletos. Então, normalmente as empresas buscam uma consultoria financeira quando as vendas caem. Daí o financeiro está sentindo esse impacto. Então, e muitas vezes nós mesmos olhamos para o cliente, olha, a gente até pode te ajudar a organizar o financeiro, mas você não está vendendo, né? Então, interessante é o seguinte, quando o empresário busca uma consultoria financeira porque as vendas estão caindo, é muito provável que aquele dono, que normalmente é o melhor vendedor da empresa, onde está o canhão dele hoje? Para onde está o foco dele hoje? Para os boletos que estão vencendo. E aí ele dedica 80% do tempo para administrar o financeiro, decidir qual fornecedor vai pagar, do que fazendo o que ele é realmente bom em fazer. Eu acho que um outro ponto para uma organização financeira muito saudável é você também, que é dono de uma empresa, entender o que você ama fazer. Qual que é o teu papel dentro da tua empresa? O que você faria daqui para o resto da vida se dinheiro não fosse problema? E cuidado com a tua resposta. Se você respondeu que você viajaria o mundo, é provável que um centro automotivo não seja o teu ramo, devia ser uma agência de turismo, tá certo? Maravilhoso. Não é isso? Tá no ramo errado. Então, partindo para o final aqui, Igor, quero que você, se quiser acrescentar mais alguma coisa, né, dar uma dica, um ouro em pó aí para quem está assistindo a gente nesse podcast maravilhoso sobre assessoria e consultoria financeira. Legal, vamos lá. Olha para a tua empresa como um campo de futebol, tá? Um campo de futebol e uma empresa, ela precisa de 3 pés para funcionar bem. Ela precisa de uma zaga boa, ela precisa de um meio-campo bom e de um ataque bom. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você, ou melhor, responda com sinceridade para si mesmo. Zaga são as finanças, é a área administrativa financeira que não vai deixar você tomar gol, uma formação de preços correta, uma organização financeira, margens de lucro devidamente apuradas. Meio campo, tua área operacional, tua operação. Como que está a tua operação hoje? E o ataque são as vendas. Deixa eu perguntar para você, você que é dono dessa empresa que sabe que precisa ter um zagueiro, um meio campo e um atacante. Onde você é bom hoje? Se você respondeu que você é bom na zaga e você é quase um controller ali, o chato que cuida do financeiro da tua empresa, você não vai ser também o vendedor. Você vai ter que contratar, então, um time de vendas para você conseguir fazer o seu negócio, fazer a sua empresa crescer. Se você respondeu que você é o atacante, você que vende, você que é a pessoa que tem a paixão e o brilho nos olhos, o tesão ali para vender aquilo que você produz, aquele serviço que você presta, não é você que vai cuidar do financeiro também, não orna, como diria minha avó, né? Não orna, então não é você. Agora, se você é o operacional, você que tem uma marcenaria, você que está ali na operação fazendo aquele guarda-roupa sair, você vai precisar de um zagueiro e vai precisar também de um bom atacante. Esse cara, dependendo da situação, dependendo do negócio, ele acaba transitando entre a operação e as vendas. Mas as duas áreas acabam ficando mancas também. Então pensa com bastante carinho qual é a sua posição dentro do teu negócio, olhando para a tua empresa como um campo de futebol. Pode ser que a resposta esteja aí, da razão pela qual você não está atingindo o resultado que você merece. Dividir não é tão ruim assim. Exatamente. Igor, quero agradecer a tua participação nesse podcast, a gente falando diretamente com o Grupo FEST,
né? O Igor que está 9 anos à frente dessa empresa, fundou pelos problemas, né, que viu em relação à parte de gestão financeira, de consultoria financeira de empresas menores, né, empresas familiares. E só agradecer por tantas informações que você passou aqui. Tenho certeza que quem assistir vai saber lidar muito melhor com o seu dia a dia e procurar vocês aí, né? Show Não de bola, é isso aí. Não espera a dor de barriga aparecer, vá antes. Jamais, né? E aí o negócio tende a crescer, a melhorar. Isso né? aí, a prevenção sempre vai ser mais leve, mais assertiva e com resultados muito mais prósperos do que se você deixar pro momento que a água bater de verdade, né? Tá certo? É isso. Beleza? É isso. Ficamos Boa. por aqui. Até o próximo. Valeu, até Tchau, a tchau. próxima.